ouvintes, olá espectadores, que estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um episódio desse nosso Pode Crer, que é o podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Projeto esse arrojado, que tem como finalidade compartilhar conhecimento de uma maneira bem leve. Então, os assuntos que sempre tratamos aqui são assuntos do cotidiano, do dia a dia, que nós participamos, que nós vivenciamos, mas sempre dando um toque de um conhecimento, de um aprofundamento sobre alguns temas, como vocês puderam acompanhar nos episódios anteriores. E hoje não poderia ser diferente. Talvez o que tenha diferente hoje, além da qualidade das meninas que aqui se encontram, é o nosso visual natalino, porque afinal de contas estamos no mês de dezembro, nós estamos no espírito natalino, e esses aqui são os especiais de Natal para este ano de 2024. Mas, para exatamente abrilhantar esse nosso trabalho, essa nossa hora de bate-papo bem leve, bem tranquila, eu tenho a presença de duas figuras aqui ilustres, que vão nos dar uma aula exatamente sobre a ideia da liderança humanizada, como se comunicar melhor. Então, trabalharemos como tema central a comunicação. Temos aqui a Melissa Diniz Medroni, que é analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, coordenadora de comunicação social, jornalista graduada pela Universidade Federal do Paraná e especialista em leitura de múltiplas linguagens pela PUC também aqui do Paraná. É formada no Programa Avançado em Comunicação Pública da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, e mestranda em Estudos de Linguagem na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a nossa UTF-PR. Na iniciativa privada, ela trabalhou em veículos impressos e digitais e em assessorias de comunicação. Ela é autora das seguintes obras: Museus do Paraná, em 2006, Corredor Polonês, Patife Band e a criação da obra-prima esquecida do rock brasileiro, em 2019, e As Histórias São Iguais, As Aventuras da Reles Pública na Terra da Garoa e Solidão, em 2023. Melissa, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Olá, Dimaridor, eu que agradeço o convite. Já conversaremos sobre os temas a que serão tratados. Aqui também, da mesma forma, brilhantando nosso programa, temos a nossa querida Pagu Leal. Ela é atriz, dramaturga e diretora de teatro, com uma diversidade de atuações, grupos de trabalho e suportes em 30 anos de carreira. Recentemente, em 2021, recebeu o prêmio Aldir Blanc por sua trajetória artística e relevância cultural. Além de sua carreira nas artes cênicas, Pagu é formada em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, com estudos em filosofia da linguagem, epistemologia e ética. Há mais de 20 anos atua como coach e mentora em oratória e performance comunicativa, oferecendo consultorias, treinamentos e orientações individuais e para grupos. Atualmente, trabalha na Câmara Municipal de Curitiba prestando assessoria em comunicação, oratória e personal branding. Pagu, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é que agradeço o convite. Estou muito feliz de voltar aqui ao TRE e ao lado da Melissa, que além de tudo é grande amiga. Não, então foi escolhido a dedo aqui. Nós pegamos uma dupla que seja dinâmica, que possa dar conta do recado, porque os temas são os mais variados. Porque falar simplesmente de comunicação, palavra única, dá a impressão que você vai falar de escrever um texto ou apresentar um pequeno diálogo. Mas a comunicação, ela tem muitas facetas, a forma de se comunicar tem muitas facetas, a maneira com que isso acontece pode cativar ou não até mesmo o seu público. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês duas, e lembrando os nossos ouvintes e espectadores, que como é um especial de Natal, elas vão nos abrilhantar para que aquelas oratórias, aqueles discursos natalinos possam ser muito mais profundos nesse nosso próximo Natal. Então, ficarão as dicas para aqueles que tomam conta do microfone nas festas de fim de ano, nas celebrações das empresas, vão fazer aquele discurso com todas as notas 10 possíveis. Como se apresentar em um evento, numa palestra ou reunião, inclusive aproveitando esse período natalino que nós estamos aqui. A gente brinca, mas o senhor tem razão. Assim, a questão de uma fala, por exemplo, numa reunião familiar, é também um exercício de comunicação. Então, a comunicação é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, independente de trabalhar ou não com isso, de ter formação ou não nesse campo. É uma habilidade que as pessoas têm que ter para estarem no mundo, para exercerem o convívio social, para
conseguirem concretizar aquilo que está passando dentro da cabeça delas, você tem que materializar isso de alguma forma. Então é uma ação social, porque depende de como você vai se posicionar com relação e com outras pessoas, que todo mundo tem que desenvolver de alguma forma. Assim, todo mundo tem que saber se comunicar bem para conseguir o que precisa, né? Inclusive ter uma boa ceia de Natal, né? Inclusive emocionar as pessoas. A gente não está aqui com o desembargador, está aqui o vice-presidente corregedor apresentando um podcast. Tá aí um exemplo de que a habilidade de se comunicar, ela tem que estar presente. Aquilo que eu falei fora do ar, eu vou repetir aqui. Segundo Chacrinha, quem não se comunica, se trumica. Então, e você complementa com o quê? Eu complementei dizendo que a gente não está aqui, que é o que Chacrinha dizia também. A gente não está aqui para explicar, a gente está aqui para complicar. Então, quanto mais complicado, quanto melhor. Mas, enfim. Em cima disso, Pabu, como se apresentar no evento? Já que ela está falando da comunicação. Mas eu faço uma pergunta para complementar essa aqui. É uma pergunta dentro de outra. Nascem comunicadores ou se tornam comunicadores? Eu digo que uma das qualidades, das competências comunicativas que eu presto mais atenção, que eu quando eu vejo, eu reconheço, é a franqueza. A franqueza nas palavras, a verdade com que se fala, ela é notória, né? Você, às vezes, não está acreditando muito na pessoa, a pessoa não olha para quem está falando. Isso em qualquer dinâmica comunicativa. Então, eu acho que o grande adjetivo de um comunicador seria a franqueza. Aí a gente pode acrescentar algumas outras coisas. Essa percepção de para quem ele está falando, né? É para a família dele, é aqui para o senhor, para as pessoas que estão aqui, para os telespectadores e ouvintes, né? Como isso chega nele, né? Esse domínio para que a minha mensagem realmente chegue até a pessoa, considerar nessa amplitude, né? Quando eu falo, considerar quem me ouve. Então eu acho a franqueza. E quando não é uma ocasião de muitas pessoas, ou uma ocasião assim, é o olhar, né? É olhar nos olhos de quem a gente está falando, né? Contemplar com essa generosidade no olhar. Quando a gente capta o olhar das pessoas, a gente comunica muito mais. Então, quer dizer que talvez a comunicação fique mais facilitada se você alcança a empatia com relação ao próximo? Com certeza. Quando você considera, né? O senhor abriu falando da ceia de Natal, né? E desses momentos em que aquela pessoa que melhor fala na família se levanta para agradecer. Eu sou de uma família em que as pessoas falam nessas ocasiões, né? E há aqueles que a gente fala, o que será? Que anedota? Que storytelling ele vai contar? E os outros que a gente já fica tipo, né? Então, vamos concluir, então vamos lá. Então, o que acontece é que é do ser humano, né? Pronunciar-se ou colocar-se no mundo com as palavras. E as palavras servem tanto para declarar uma guerra quanto para declarar amor, né? Então, a fala é ainda um instrumento muito potente do ser humano. E essa questão da empatia, como é que você vê isso? Ou seja, eu captar o outro, meu ouvinte. É um ato de generosidade, levar em consideração o seu interlocutor na construção do seu enunciado, do seu conteúdo. Então, eu vou usar palavras que aquela pessoa conhece, eu vou interromper se eu vejo que a pessoa está impaciente ou que ela não está me entendendo. Isso tudo faz parte de uma comunicação que considera o outro. Só que eu acho que é importante a gente falar também que a gente vive num mundo hoje que não é só baseado, e na verdade a maior parte das situações de comunicação não acontecem mais face a face, elas são mediadas por computação, né? E daí como é que fica essa situação da empatia, essa questão do olho no olho, quando você está sozinho, trancado dentro de casa, falando com uma câmera? Eu, por exemplo, já dei curso que eu fiquei falando meia hora, 40 minutos, eu não sabia se tinha caído a conexão, se não tinha, se as pessoas estavam ali ou não, todo mundo com câmera fechada, né? Então, são outros desafios que se apresentam também nesse mundo contemporâneo.
Essa questão do ambiente virtual, então, ele veio para exatamente tentar não, trazer acho que mais desafios para o comunicador. Porque todos aqueles que são professores deram aula no período pandêmico, eu estou falando com o professor porque eu também tenho a profissão do magistério que eu adoro, já há 28 anos sou professor. Então, há exatamente essa perspectiva da comunicação olho no olho, como vocês estão colocando, porque isso aí era a perspectiva analógica, eu vou usar essa expressão, há alguns anos atrás. Hoje ela é uma perspectiva tecnológica, é uma perspectiva da informática, em que você conversa com o telefone, claro, não conversa com o telefone, você conversa através do celular, que além de tudo também serve como telefone. Mas ali é a tua comunicação. E ali nem sempre se expressa uma verdade ou se expressa um real sentimento. Eu posso colocar uma carinha feliz só para dar um like aqui, ou para diminuir um pouco a emotividade ou aumentá-la, se for o caso, mas enfim, eu posso trabalhar, esse é um sentido nós podemos trabalhar muito com essa comunicação virtual. Será que isso é uma perda ou um ganho para o mundo que nós vivemos hoje? A comunicação virtual. Ela é a comunicação 4.0. Quando eu desenvolvo dinâmicas com grupo, eu falo até do WhatsApp, que também é a nossa comunicação, afinal, né? Como responder, que eu começo a entender como uma ética comunicativa desses meios, né? Mas ainda vale a franqueza, eu acho. Quando eu também dei aula na pandemia, dava aula de ética na pandemia para jovens e às vezes eu pedia que abram só um pouco, né? Depois esperar um pouquinho para vocês abrirem um pouco as câmeras para eu entender que isso está repercutindo em vocês. E eu sentia uma coisa que vocês podem também me compreender, como era mais cansativo falar sem olhar para as pessoas, como aquilo era, parecia que a gente esvaía ali a nossa energia, porque você não tinha nenhum feedback, você não tinha nenhuma cabeça fazendo assim, né? Porque por mais que você ache que alguns alunos não prestam atenção, pelo menos tem alguns fazendo assim. E eu me sentia muito cansada depois dessas aulas, justamente por não ter a troca, por ser unilateral. E comunicação não pode ser unilateral, né? Se é comunicação, a gente considera essa compreensão do outro, né? Quem é esse outro para quem eu destino meu. Mas ao mesmo tempo, palavras. Essa comunicação tecnológica, essa comunicação virtual, parece que ela diminui os freios. As pessoas se sentem encorajadas para falar o que pensam e o que não pensam, sem qualquer tipo de freio. Claro, existem os cordiais, etc e tal, mas já presenciei muitas discussões, entre aspas, em conversas de rede social. Vamos fazer propaganda aqui, tipo WhatsApp, etc., em que o tom se eleva. Não sei se ao vivo em cores teríamos o mesmo tom. É aquilo que Humberto Eco, um pouco antes dele falecer, ele diz, não essas palavras, mas a ideia é essa, que o mal da internet é que ela deu voz, as redes sociais deram voz aos imbecis. Ele sempre dizia isso. As redes sociais deram voz aos imbecis porque falam de tudo, de todos, sem qualquer tipo de freio. É fácil atacar porque, afinal de contas, estou atrás de uma tela que não me alcança, não me atinge. Então, essa comunicação, talvez ela não seja a origem da palavra comunicação, ela se perca nesse ambiente. Mas veja hoje quanto de interação chega a mim por esses meios, né? E como poucas vezes eu digo, que eu acho agora o mais engraçado, porque até para ligar para as pessoas, você pede para ligar, né? É verdade. Você não tá, você se sente meio intrusivo se você ligar para a pessoa direto. Você fala, posso te ligar? Então você liga para a pessoa. Quanto eu posso me comunicar? Então, de uma certa maneira, para uma pessoa como eu, é uma vantagem, né? Eu posso dar aula para pessoas que estão em Brasília, posso dar aula para o Brasil inteiro, eu respondo com mais facilidade, mas ela tem as suas falhas. E pouco se fala, né, de como a gente conversa no WhatsApp. Quando eu falo disso, as pessoas todas têm muitas opiniões sobre. Por quê? Porque parece que nos colocaram como uma ferramenta que ninguém ensinou direito, né? Como colocar. E eu digo assim, e o que é o acelerar, né?
o que é uma vez e meia, 2 vezes, né? E ninguém ensinou porque ninguém sabe. Exatamente. É uma tecnologia nova. A gente não domina ainda as possibilidades que existem ali. Não existe um manual de como se comunicar bem. Junto com a tecnologia estão surgindo ainda esses paradigmas, né? E eu acho que deveria. Eu acho que perguntas sérias se respondem por escrito, por exemplo. Para que depois isso possa ser... você volte a essas conversas com mais facilidade, né? Raramente eu respondo com áudio. Ou se não posso responder, digo, não posso responder, te respondo mais tarde. Começa uma conversa com áudio com uma pessoa que você não conhece. A pessoa não tem o teu número salvo no WhatsApp, você, em vez de se apresentar, oi, meu nome é tal, eu preciso falar com você a respeito disso. Não, já chega e já manda um áudio para a pessoa, supondo que ela já tenha tempo para ouvir naquele momento. Também. Ou que possa, né, soltar o áudio. Várias situações você não pode. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque é uma revolução sem volta, e ela ainda vai ter algumas outras facetas que vamos encarar por aí, né? E que a gente precisa, sim, ter a educação da fala fora dos meios, nos meios virtuais. Eu falo... O que vale na vida, vale na rede. Seja igual, pergunte, né? Oi, tudo bem? Boa tarde. Aí comece a conversar comigo, Sim, né? A comunhão fática. Exatamente. Você não vai sair com a pergunta antes de... né? É retórica? Eu vou responder com toda sinceridade se estou bem ou não. Talvez não, mas você precisa fazer. Antes de começar o programa, nós estamos conversando fora do horário aqui a respeito do imediatismo da comunicação. Então, eu estou resgatando algumas conversas que nós tivemos antes disso aqui, de estarmos gravando esse programa, a questão do imediatismo da comunicação. Então, e falamos que é muito comum as pessoas se utilizarem dessas redes sociais de comunicação rápida. E aí fazendo propaganda aqui do antigo Twitter, que agora virou o X ou X, tem o Threads, que acho que é da Meta, que pertence ao Instagram, enfim, que são formas de comunicação rápida. E hoje muitas pessoas necessitam dessa comunicação rápida e curta para exatamente ter um conhecimento geral, para fins de comunicação. Para depois eu ir debater numa roda de filosofia sobre Kant a partir de um aplicativo em que eu te cutuquei de propósito, né? Vamos tratar sobre metafísica dos costumes em 140 caracteres, né? Então muitas pessoas se valem disso, tanto que nós também conversamos que muitas pessoas ficaram ansiosas, entre outras patologias psicológicas e tudo mais, porque ficou fora do ar o nosso Twitter durante algumas semanas em virtude da briga, entre aspas, do Supremo com Elon Musk, da mesma forma como agora voltou, e as pessoas parecem que estão tomando ali o seu... Me dá um daqueles remédios que a gente toma... Aquele remédio que vocês tomam lá, Cris, primeiro que é o nome, Lexotan? Que vai acalmar, o que é? Rivotril, pronto, tá vendo? Eu sabia que saiu o nome. Tá, então as pessoas não precisam mais tomar Rivotril, porque o Twitter voltou, né? Então é exatamente isso, a ansiedade que se coloca na comunicação instantânea. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Que a gente estava falando até agora sobre essa nossa capacidade ativa de se comunicar, de como escolher as melhores técnicas, as melhores ferramentas para se fazer compreendido, né? E daí a gente tem esse outro lado, que é a gente no polo passivo, assim, como receptores de informação, né? E todo esse cenário, ele é inegavelmente influenciado hoje em dia pela questão tecnológica, assim. A gente não tem como, por mais nostálgicas que as pessoas sejam de um passado, de um momento, né, saudosista ali, de que as pessoas conversavam mais, de que as coisas eram aconteciam numa velocidade mais lenta, que talvez houvesse um desfrute maior, que as pessoas não mantinham esses rituais, né, os pequenos rituais das conversas, da introdução, dos assuntos. A gente tem que também, assim, ter a consciência de que, como a gente já falou, não se volta mais no tempo. As coisas não vão voltar a ser como eram antes, entendeu? E como que isso vai ser feito agora da melhor forma possível, de forma que as pessoas não adoeçam, né? Não levem essa questão da comunicação mediada por computação para um lado da ansiedade, da depressão, dos distúrbios de sono, né? As pessoas não dormem mais porque ficam com uma tela acesa na cama antes de dormir, né? Isso tudo faz parte desse pacote de desafios que a tecnologia está impondo.
Mas eu acredito que sim, que tudo também tem um lado positivo, entendeu? Que a gente também tem um lado positivo, a gente tem acesso, por exemplo, a imagens de uma velocidade e em lugares que a gente jamais teria antes da invenção dessas tecnologias, sabe? Tipo, eu já vi até algumas instituições que elas promovem a distribuição, por exemplo, de câmeras e celulares para comunidades vulnerabilizadas, para que façam um registro dessas imagens e coloquem, divulguem para o mundo ver com os próprios olhos o que está acontecendo ali. Elas não precisam mais elas mesmas terem essa habilidade, ou os recursos, ou os caminhos para fazer aquilo chegar num público maior. A tecnologia, ela também permite até a gente mitigar alguns efeitos da desigualdade de acesso aos canais de comunicação, por exemplo, entendeu? Então é complexo, tem o lado ruim, no impacto no dia a dia das pessoas, mas eu também vejo questões positivas, assim, com relação à predominância da tecnologia. E você, Paulo, como é que você vê isso? Eu vejo essas vantagens do alcance, de você poder escrever por e-mail do autor que você mais gosta e receber uma resposta, né? Isso para mim foi extraordinário, assim, quando eu entendi que eu podia chegar nele, né? Mas torna todos especialistas rasos, né? Não falamos em especialistas em generalidades, sabe de tudo um pouco, mas tudo ali, né? E aí esse é o perigo, né? Porque a gente sabe que o algoritmo não vai nos entregar o que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente está dizendo para ele que nos interessa. E aí é até o título de um livro, né? O perigo de um discurso único. Você acha que o mundo todo, você tem uma ilusão de que está tudo chegando, mas não é tudo que nos chega, né? Aquilo passa por vários filtros. E isso eu acho um perigo, né? Eu tenho nesse curso, né? Acho que eu entreguei aqui, acho que é a ilustração de um dos slides. Era o Zuckerberg na frente de uma parede de fotógrafos, porque ele tinha realmente que dar conta do que o Facebook tinha feito nas últimas eleições. E é claro que havia ali questões que não sei nem se ele saberia responder, né? Mas que ele era o grande responsável por essa comunicação entre as pessoas. Então eu acho que o perigo é que a gente acredite que está tudo chegando, ou que chega em termos de informação, né, quando a gente está passivo nessa comunicação, seja uma verdade única, né, não procurar outras fontes que quebrem isso que a gente está alimentando ali, né? Isso eu acho perigoso. E acho que tem isso, né? Falávamos do TED Talk, né? Neurocirurgiões falando sobre o seu trabalho em 15 minutos e as pessoas achando que 15 minutos é suficiente para terem visões profundas sobre algumas matérias. Eu acho que você está sendo bondosa com 15 minutos. Eu já vi gente reclamando que não pode passar de 2 ou 3 minutos. E se não, a pessoa até assiste, tem gente que assiste coisas em velocidades alteradas para existir mais rápido. Tem gente por aí, tem gente de todo jeito, mas aqui, altere. Pela metade do seu tempo. A gente tem aquela tia que a gente coloca no 2, né? Nem vou, tomara que ela não assista para escutar. Você fala, não, ela vai demorar 5 minutos para chegar na informação que eu quero. Vamos apressar um pouquinho. Aqui é para 2,5. Não é? E essa questão da comunicação, aí também aproveitando o conhecimento de vocês duas, quando a comunicação ela é presencial, ela é real, você interlocutor, você pode até acompanhar o movimento corporal. Você pode até observar o vestuário. Você pode observar tom e volume local. Mas isso, de certa forma, se perde um pouco nesse virtualismo que nós vivemos, esse mundo virtual. Mas vamos voltar no tempo e vamos trabalhar com um ambiente presencial. O corpo fala, inclusive há um livro sobre isso. A maneira com que as pessoas se colocam. Eu, como eu disse, dou aula há 28 anos e às vezes chego alguns alunos para dar um recado. São do centro acadêmico, são de não sei o quê, mas parece se contorce como uma minhoca, cruza umas pernas, tem dificuldade de verbalizar. E isso que eu dou aula para curso de Direito. E um dos dons que deve ter, vou usar essa expressão dom, uma das características ou qualidades que todo profissional de direito tem que ter é a arte da comunicação, porque
Ele tem que se comunicar com o juiz, com o promotor, com o advogado, com a parte, mas tem aquele problema. O que vocês poderiam me dizer para mim sobre isso? O corpo fala e a questão do vestuário? É todo nesse composto da comunicação que a gente falava, é aquilo que se chama de comunicação não verbal, que contempla aspectos como o dress code, a pausa, o tom de voz, o motor gestual, o mímico facial e outras questões de uma subjetividade que caberia aqui um programa inteiro para falar o que é não verbal. E se você pega as teorias sobre comunicação, desde a antiga Grécia, e isso é o mais chocante sobre o não verbal, eu acho, toda vez que eu olho, quando tem um teórico da comunicação, tanto lá como os teóricos atuais, eles consideram que a maior parte da sua comunicação é não verbal. Então é como se um morador de rua trouxesse a grande verdade do mundo e assim pudesse nos salvar. Ninguém ouviria ele. Porque ele não está em um lugar, com as roupas, num púlpito e num lugar adequado. Então há uma aí fala, mas e as palavras, né? E a parte lógica, o logos, aquilo. Nossa, mas é isso que fala? Sim, mas ele só fala e a gente só acredita, aquele discurso só chega se a gente confia no orador. Argumento de autoridade. Sim, é mais ou menos isso. O Aristóteles chama de do ethos. É aquilo que é a tua reputação, a tua autoridade. E a autoridade, muitas vezes, vem na postura, como você vai, né? Vai belo à casa do belo, que é outra coisa que eu falo que é grega, né? Que o Sócrates dizia quando ia falar, ele ia bem mais bonito. As pessoas diziam, nossa, mas você está muito bonito hoje. Ele falou, não, tem que ir, porque hoje eu vou falar, vou belo à casa do belo. Então, e não que eu concorde ou discorde disso, isso é a teoria da comunicação. A maior parte do nosso discurso chama emoção, chama patos, e o patos se mostra no não verbal. Mas é só quando a gente tem esse anteparo que então as nossas palavras podem chegar melhor, né? Não vamos tirar aí, né, o crédito, né? Você está bem arrumado, você pode falar o que quiser, né? Desde que você domine aí o gestual, não é isso. Mas a credibilidade talvez passe pelo não verbal. E a questão do auditório? Para quem eu vou falar? A empatia com o meu auditório. Porque se você coloca, desculpa eu te cortar, mas se você coloca esse sem teto, conversando com os demais sem teto, se ele tiver algum tipo de liderança, talvez ele seja ouvido. Sim, sim. Então essa questão do auditório, para quem que eu vou falar? Exatamente, para quem eu me direciono. Eu usei esse exemplo porque eu uso da minha mãe, que fala frases iguais a da terapeuta, mas eu escuto a terapeuta, porque é ela que eu dou o crédito a que ela fala, né? Então, por quê? Porque ela pode falar, porque ela estudou, porque eu, além de toda essa questão que seria subjetiva, não verbal, né? Porque o verbal é igual ao conselho. Minha filha, valorize-se. Pronto, valorize-se ela. Por que eu escuto ela? Porque ela está num lugar de falar e eu concedo a ela a palavra, né? Eu deixo que ela me convença. Então, realmente, uma liderança, né, que fosse de uma comunidade, ele falaria para os dele. Mas mesmo que se ele assumisse uma cor e falasse, poucas pessoas o ouviriam porque ele não estaria com a roupa adequada, no lugar adequado e sairia desse contexto. Então o não verbal é muito importante e a importância dele, todas as vezes que eu apresento esse gráfico, as pessoas ficam, nossa, mas tudo isso é não verbal, né? Então, assim, na teoria do Aristóteles é 60% não verbal. O Mehrabian, que é um teórico dos anos 60, é quase 70%. E quando você olha para as palavras, você fala, nossa, mas essas palavras não querem dizer nada. Não, elas querem dizer tudo. Mas a gente só ouve essas palavras se existir esse contexto muito amplo aí de uma fala com propriedade, com ficção, com uma pausa adequada. Bom, então esse estereótipo que se coloca, nós que criamos, será? Eu digo, o ouvinte, ele cria, eu só vou dar credibilidade àquele, já uma predisposição para assim agir, mesmo como se fôssemos formatados, ou você só vai ouvir, em vez de ouvir tua mãe, você vai ouvir o teu psicanalista, porque primeiro que você paga para ele. Isso mesmo. Segundo, porque ele estudou para isso, tua mãe não estudou, ou a psicanálise dela é o chinelo.
coisa desse sentido. Então, eu vou dar credibilidade aqui pelas condições que eu estou inserido, inclusive, né? Eu me inseri, esse eu no sentido nós aqui, nos inserimos nesse ambiente. Tem pesquisas que dizem que a pessoa leva segundos para fazer esse tipo de cálculo, se ela vai não só acreditar em você, mas se ela vai te ouvir, se ela vai prestar atenção ou não. E esse tipo, porque não passa por um raciocínio consciente, a pessoa não tem consciência desse cálculo. Mas a partir do momento que... E isso é uma coisa que até a própria Pagu já falou em treinamento, assim, a partir do momento que a pessoa entra na sala, ela já está sendo avaliada. Ela já está então, comunicando. quando você está entrando numa sala de reunião, se você tem que fazer uma fala difícil, se você tem que apresentar um trabalho na escola, você está sendo avaliado a partir do momento que a tua figura se materializa. Você vai falar no evento, a hora que a autoridade levanta ele da primeira fila e sobe as escadas, as pessoas já estão olhando para ela. Então, por isso que eu acho que não passa tanto pela questão só da linguagem oral. É da comunicação também, mas da comunicação por outras linguagens, que não só a verbal, a oral. O tempo inteiro a gente está se comunicando e as pessoas estão percebendo isso. Eu tenho um conhecido, já isso há muitos anos atrás, eu tenho um conhecido que ele é fazendeiro e tem muito dinheiro, porque as fazendas são grandes e produtivas, etc. e tal. Ele disse que uma vez ele foi comprar uma caminhonete numa concessionária, só que ele estava sujo porque ele vive na fazenda, chegou de bota, jeans surrado, ficou minutos a ser observado e atendido. Ele só queria comprar uma caminhonete que hoje custaria, sei lá, 400, 500 mil reais. Só. Vamos colocar um preços atuais. Já tem anos que ele me contou essa questão. Não estava sendo multado lá dentro, porque ele não estava a caráter. Ele não estava com um terno ou com um blazer ou algo nesse sentido para ser recebido pelos vendedores. Ele contou que isso aconteceu com ele numa concessionária. E aí está a comunicação, né? Ele já estava comunicando. E eles mal avaliaram nesse sentido, né? Porque se estava, né? A gente não está validando isso, dizendo, olha, isso é certo, desconsiderar as pessoas. Estou só porque já mas acontece mesmo. Há um pré, eu vou usar assim, pré-hífen conceito, não preconceito, um pré-hífen conceito, ou seja, vamos separar as palavras. Há um conceito prévio que eu tomo a partir, no nosso caso, da comunicação, que o nosso assunto aqui é comunicação, não compra de veículo, mas eu só usei esse exemplo para dizer que a comunicação não verbal, ela foi negativada no primeiro momento, porque eles não alcançaram aquela pessoa. Não perceberam, né? Com um potencial cliente, né? E deixaram de... Ele foi que saiu. Falou, não, só vim aqui, mas vocês não querem me atender, tal. Foi embora, e comprou na concorrente. Né? Então, essa comunicação, ela tem várias etapas. Eu posso chegar a essa conclusão do que vocês estão me apresentando aqui, que a comunicação não é simplesmente chegar e falar. Toda a preparação. Então, temos a introdução, temos a execução, temos a finalização, quer dizer, todo um processo. Só tem etapas para vencer em cima disso. Sim, com certeza. E você falou agora de uma das etapas que a gente ainda não tinha mencionado, que é a da preparação. Então, pode falar. Que é tão importante quanto a performance, quanto o desempenho, talvez até mais. Sim, porque a partir do momento que você se prepara, estuda, treina, amplia o seu repertório, né? Porque a gente está falando de falar bem, você tem que ter franqueza e tal. Mas assim, se você tem um repertório, você consegue se sair de situações um pouco mais difíceis, né? Se você está, por exemplo, num ambiente que não é o seu, você não se sente à vontade. Mas você tem um certo repertório, você sabe como se comportar em diferentes situações sociais, como se engajar numa conversa, numa comunicação, seja qual for o campo, você consegue ter um desempenho, né? E isso só vem, assim, justamente, né, do seu conhecimento de mundo também, de você. E engraçado você está colocando, até eu vou pedir para a Pagu complementar, essa questão desses ambientes. Eu só me identifico, quando eu falo eu, não sou eu aqui, eu estou falando eu, o orador aqui, o terceiro comunicador aqui dentro. Eu só me identifico com a minha tribo. Se eu não estou com a minha tribo, posso dizer, eu prefiro até ir embora a ser... Botafogo, o senhor se identifica. Aí vamos tocar no outro assunto, aí é religião, né? Poucos conseguem esse alcance sublimado, né? A maioria tenta, mas não consegue. A minha secretária, por exemplo, torce pro Flamengo. É o karma da vida dela. Mas ela veio para essa terra para ser punida. Ela está sendo punida torcendo pro Flamengo. Então são escolhas que nós passamos na vida, né? Uns gostam dos olhos, outros da remela. É mais ou menos assim. Mas enfim. Agora eu tenho que falar uma coisa sobre o assunto futebol. Eu não tenho uma casa que torce
nem meu pai torcia e a minha família próxima não é. Mas eu tenho uma inveja, porque é um assunto eterno. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma assessora que torce para o Palmeiras. Mas eu consigo comunicar com ela através do futebol, do esporte. É um assunto eterno. Vocês sempre terão esse assunto em comum, né? Assim, não... E às vezes você só tem esse, né? Como assessorista, ou com aquela pessoa ali que está fazendo alguma coisa ali no teu prédio. Mas você sabe ali, o jardineiro, você sabe que ele torce para o, sei lá, para o Coxa ou para algum time daqui. Aí quando perde, você passa por ele e fala, poxa, eu não tenho esse privilégio, entendeu? Eu não tenho esse assunto, porque eu não sei. E todas as vezes que tentei, ainda fiz horas, assim, eu falei, não, eu não posso mesmo. Eu vou começar a andar com os santinhos do Botafogo. Você começa a distribuir para aqueles que não estão ainda. Mas é um ótimo assunto. Eles são aqueles assuntos que, por mais polêmicos que sejam, sempre despertam uma simpatia, dentro dessa nossa brincadeira aqui do futebol, você deu um gancho. O que vocês enumerariam de assuntos que você pode, numa tribo totalmente contrária à sua ou distante da sua, que você acaba conversando? Parece que futebol é uma delas. Existem outros assuntos que podem migrar, andar assim por vários ambientes? Eu acho que qualquer coisa que seja natural da sua natureza, qualquer coisa que você genuinamente se interessa, porque as pessoas vão perceber isso, o seu entusiasmo com aquele assunto. Às vezes a pessoa ela gosta de falar de lápis grafite, ela vai falar daquilo tão apaixonadamente que ela vai envolver as pessoas, entendeu? Então acho que qualquer atividade, isso que eles, né, chamam de soft skills, desses interesses, o que você faz? Quem é você além do trabalho, além daquela atividade que você desenvolve profissionalmente? Eu acho que isso é da natureza humana e essa é uma ótima forma de engajar qualquer tipo de conversa e inclusive de inserir em qualquer tipo de apresentação ou uma storytelling, né? Exatamente. Inserir esses elementos que conectam nós enquanto humanos, né? Uns com os outros. Então, ter a paixão por aquilo que fala facilita a linguagem com o interlocutor? Ah, mas a gente vê a paixão, né? Quando você fala de algo que você gosta, é da respiração, o ritmo da fala fica outro. E eu digo, quando a gente fala de algo muito apaixonado, raramente nos interrompem, porque a pessoa parece que é reconhecido de todo mundo que aquele é o teu lugar de atuação, né? Por isso que é muito melhor ser profundo do que ser raso, né? Ter alguns assuntos caros a você do que ser a palavra qualquer coisa tem uma definição, mas nada é tão apaixonante. Outro tema que não dá pra gente fugir em Curitiba é falar do tempo. Falar do tempo, né? Olha... olha a nuvem, não, acho que esquenta, acho que esfria. Então, essa banalização aí que a gente tem, né? Eu falo, que adianta reclamar de Curitiba e do tempo? Que assunto é esse, né? Não é o assunto. Mas ainda assim, né? No elevador, esperando para sair com o Uber, né? Porque dessa conversa fiada e conversa fiada... Conversa fiada tem um mérito. Quem consegue conversar com todos, mesmo os muito diferentes de si, treina a sua oratória. Um bom orador é uma pessoa boa de conversa. O fato é isso. Você fala de repertório, mas é aquele que vai contar uma história, até se afasta, aí conta, aí você ri. Essa pessoa normalmente também vai ser boa ao expor as suas ideias, porque é um exercício, né? Já ouvi falar disso, pessoas animadas que contam histórias, que contam causos, que contam piadas. Olha, excelente piadista, ele conta, você vai adorar, não sei o quê. Parece que até chama atenção. Então... mas tem pessoas que daí quando entra, tem algumas situações, assim, elas podem ser muito expansivas, extrovertidas, mas, por exemplo, se liga uma câmera, a pessoa trava. Ou se tem que subir num palco e vai falar para um público um pouco maior, a pessoa trava. E daí eu acho que sim, tem algumas técnicas, assim, que você pode ter a maior paixão, o maior conhecimento do mundo. Tanto que até tem uma expressão que chama a maldição no conhecimento, que é um psicólogo cognitivo, né? Eu conheço algumas pessoas assim. Que ele fala assim, você tem muito assunto, mas você não consegue botar para fora, porque você tem alguma trava emocional que te impede de prosseguir com aquilo. Aí sim tem que fazer um treinamento, tem que fazer procurar ali
de assistir vídeos sobre isso, entendeu? Eu, às vezes, quando tenho que fazer... Por uma professora de oratória. Por uma professora de oratória. Vou fazer um marco, vai fazer propaganda já. Preciso. Vai ter que ganhar aqui, né? Nossa, esse nosso programa vai à falência, né, Cláudia? Temos que conseguir patrocinadores aqui. Mas eu falo dessa maldição do conhecimento, eu gosto desse termo porque a gente costuma achar que o que é fácil para nós, o que a gente já sabe, todo mundo já sabe, né? Entender o que a gente adquiriu. Não, eles devem saber disso. E às vezes a gente deixa de dar uma boa explicação sobre algo que aquele grupo de pessoas não sabe. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, que eu fui atrás de saber, porque as pessoas falam que falar em público é um dos maiores medos que há, né? Os medos são muito relacionados à morte. A grande maioria dos medos que as pessoas têm são relacionados à morte. O falar em público não põe a sua vida em risco. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque o pior sentimento que a gente pode ter não é exatamente a raiva ou o ódio. O pior sentimento que a gente pode ter é a exclusão, é o não pertencimento, é ser ridículo diante de um grupo. É ser aquele que é diferente. E ser humilhado, talvez, né? É só pensar aí numas situações da gente na infância, aquilo calafunda, aquilo... É uma morte simbólica. Você nunca mais se recupera, muitas vezes. É como se fosse uma invisibilidade social, não chega? Uma invisibilidade, pelo menos você tá ali, mas passar a vergonha, né? Esse bullying aí que todas as crianças e adolescentes morrem de medo e que a gente pode entender muito bem. Então, eu acho que a raiz do não querer falar em público, ter vergonha, é ser excluído daquele grupo, é dizer ele não pode, olha como ele fala mal. E isso, de fato, não acontece, né? Um dos consolos que eu dou para os meus alunos muito tímidos é assim, as pessoas nem prestam mais muita atenção, elas estão no celular, vai lá, ninguém vai ser tão algoz de você mesmo como você está sendo. Né? E aí, claro, é um conselho meio avesso e que depois de um tempo funciona. Fala, não, você está dando muita importância, respira, fale devagar, que há oradores de todo tipo, né? Não tem isso. Tem que ter um equilíbrio entre o nível de importância que a gente dá para o nosso interlocutor. A gente deve respeitá-lo, deve levá-lo em consideração, mas também não se pode deixar dominar e ser uma presa desse interlocutor. A gente tem que manter a nossa autonomia ali, o nosso controle naquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, procurar um equilíbrio entre o respeito, a adequação, a confiança, a expectativa que eu estou depositando, mas também não se anular nesse sentido, assim, né? Até hoje me cobram de não ter assistido esse filme, que é muito bom. O Discurso do Rei. Assistiram? Sim, claro. O que ele apresentaria como símbolo dentro da nossa conversa aqui? É o treino. Treinar. Eu falei da conversa fiada, mas e você falou da preparação. Você sabe, né, Ney? Se a gente prepara, a gente vai mais confiante, né? E acho até que quando a gente, como hoje, eu tenho que falar de algo que eu há muito tempo já trabalho com várias situações, assim, tenho uma vontade de falar disso, né? É um dever para comigo mesma, né? Falar bem sobre a comunicação, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. Mas, sabe, eu acho que uma coisa que é importante falar também é a questão da diferença de gênero, sabe? As mulheres não estão tão habituadas a ocupar determinados espaços como os homens estão. Então, as mulheres têm uma camada adicional de preocupação com relação ao seu desempenho. Eu já ouvi, inclusive, juízes, desembargadoras dizendo que os votos delas, elas leem milhares de vezes, porque aquele voto tem que estar perfeito, porque senão a avaliação que vai pesar sobre elas também é maior que a avaliação que pesaria sobre um homem. Eu acho que na fala, na apresentação, em qualquer situação de comunicação, isso também tem um peso adicional, assim, a questão do gênero, né? A gente vê homens, por exemplo, essa questão do tempo, que os homens têm muito mais facilidade para quebrar. Enquanto mulheres, elas começam o discurso delas já falando assim, vou ligar aqui meu cronômetro, tá? Tá acabando o meu tempo, mas eu tenho... Elas vão acelerando o próprio pensamento em respeito ao tempo que foi designado, em respeito à sua plateia, que às vezes os homens não têm, né, esse mesmo condicionamento. Eu enxergo isso também. Um pedido de desculpas quase por estar ali. Não, desculpa, eu vou ter que falar, né?
E algumas cultural, né? Mas será que não está diminuindo aos poucos? Ainda existe esse machismo presente na sociedade que acaba restringindo o espaço da mulher na comunicação. Até nas nossas cortes, não aqui no nosso caso, ainda bem que aqui aqui um respeito muito grande. Mas já vemos casos aí fora de outros tribunais e que se menospreza o discurso da mulher por ser mulher. Como se a comunicação feminina fosse menos que a comunicação masculina. Lamentavelmente isso é fato, né? Ainda bem que não por todo mundo. Se fosse por todo mundo, seria aí praticamente voltar a conviver a ideia da falência da sociedade. Como as mulheres não tinham voz no passado, no período medieval, em alguns países, outros, nós sabemos que ainda funciona assim. Nesse ponto o Brasil, pelo menos tecnicamente ou teoricamente, ele é mais democrático. Mesmo assim, não tão democrático. Na prática tem democracia teórica, tem democracia prática. Mas é importante entender exatamente, e aproveitando já que vocês tocaram nesse assunto, você ainda vem essa presença do que a comunicação feminina, ela está aquém da comunicação masculina. Ainda bem isso. Não acho que ela esteja aquém, mas... Quando eu falo quem, o interlocutor, ele não receber da mesma forma como receberia. Sim. Eu acho que as coisas elas estão mais nomeadas, identificadas, sistematizadas. Mas as práticas se mantêm ainda em níveis que não são igualitários, né? E o que a gente estava falando aqui é que são práticas que às vezes não são nem perpetuadas pelos homens. São as próprias mulheres que têm isso internalizado, né? E não se dão esse direito, ainda não sabem fazer uso desse espaço porque ocupam esse espaço há pouco tempo. Eu acompanho todas as sessões da Câmara, porque trabalho nelas, e eu posso contar quantas vezes as vereadoras são interrompidas em número muito superior ao que são interrompidos. E isso, num discurso que é muitas vezes importante, faz com que a pessoa perca completamente o fio da meada, o seu raciocínio, né? Quantas vezes uma interrupção faz com que uma mulher desista de falar, né? Então isso... nesses ambientes institucionais a gente está aí batalhando para garantir, mas na vida prática mesmo, a gente teve aí uma reportagem com um dos candidatos à prefeitura, né, que foi mostrado quantas vezes ele interrompeu a jornalista, assim, que ela não conseguia terminar nada e ela desiste porque é impossível, ele não consegue ter um diálogo com ela. Então, é legal a gente apontar isso aqui, porque isso é uma luta de todos, para que o diálogo se construa de uma maneira mais democrática, entende? Efetivamente, né? Por isso tem essa abertura da possibilidade de vocês se comunicarem, deixando esse recado para o fortalecimento do setor feminino. Excelentes ideias, tal qual, até melhores do que as dos homens, mas só que uma sociedade ainda um tanto quanto machista acaba cortando, acaba podando esse tipo de situação. E digo a vocês, eu estou me aproveitando vocês não sabem isso, eu estou explorando vocês duas, eu estou aprendendo a partir da comunicação. Eu só faço perguntas, mas eu quero captar o conhecimento, exatamente em cima disso que eu estou aproveitando vocês duas aqui. Exatamente, porque são vários, é um caleidoscópio a questão da comunicação, são várias frentes, várias observações, vários detalhes, várias formas de comunicação. Eu, na realidade, tinha várias coisas para perguntar para vocês aqui, mas a conversa foi tomando um vulto tão agradável que eu acabei esquecendo. Por exemplo, a questão da expressão facial, a questão, dicas para sair bem na foto que tínhamos colocado aqui, o que é possível ainda falarmos esses minutos que nos restam dentro do programa, como responder seu celular no silencioso, que vocês colocaram aqui, queria saber de vocês. O que vocês podem dar dicas para o nosso público-alvo aqui, que sempre quer saber mais e mais? Olha, desembargador, eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer o convite, o espaço. Não está terminando, tem mais uns minutos ainda. Não agradeça por hora, que ainda quero aproveitar mais você aqui. E assim, eu acho que o mais importante, né, a gente não consegue ter tempo para abordar todos os aspectos, uma boa oratória, uma boa comunicação, mas eu acho que o que eu assim, queria deixar assim, de mensagem para as pessoas que buscam esse tema é que o mais importante é que assim, não existe, não é possível a gente alcançar um nível de perfeição. Até mesmo as pessoas que são
excelentes oradores, excelentes comunicadores também têm os seus dias bons, os seus dias ruins, e nós somos seres humanos e somos suscetíveis a falhas, entendeu? Então, a pessoa tem que obrigatoriamente se comunicar. A gente não tem como viver sem falar com os outros, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, busque ferramentas, busque capacitações, busque verificar o que funciona para você, entendeu? Lógico, quando a gente está falando de comunicação mediada por tecnologia, existe um conhecimento técnico que ele é necessário. A gente vê pessoas de outras gerações com muito mais dificuldade de se fazer entender, né? A gente vê que as gerações mais novas conseguem se comunicar e conseguem um alcance muito grande, né, por meio da tecnologia. Mas seja qual for a forma, seja num auditório, seja numa sala de aula, seja numa sala de reunião, as pessoas têm que fazer valer aquilo que pensam e tem que conseguir chegar no outro por meio da sua fala, por meio, né, lógico, a gente está falando aqui de outros tipos de comunicação, mas eu acho que ninguém pode desistir por achar que não consegue, sabe? A gente tem que falar dentro das nossas possibilidades, dentro do que até comentei aqui antes, o nosso perfil de comunicador, se você fala muito, se você fala pouco, se você é tímido, se você é extrovertido, tem espaço para todo mundo e é necessário que todo mundo se coloque e aprenda a se colocar. Era isso. Nem todo mundo pode ser comunicador. Se todo mundo for comunicador, estamos desempregados, porque todo mundo é comunicador, então temos que ter aqueles bons comunicadores. Mas pelo menos bons ouvintes. Essa é uma questão que eu acho assim fundamental. O Montaigne diz: a palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve. Uhum. Ouvir, né, até o fim, até o ponto claro do outro, então falar, né? Entender que mesmo que você não concorde com a pessoa, ela tem direito de expor o seu ponto de vista até o fim. Eu acho que isso é um respeito que a gente tem que ensinar, reconsiderar, né? E de novo, né? Essa conselho, dica, né? Uma do que eu falaria é treine com as pessoas próximas a você, né? Você tem lá uma apresentação, uma palestra, busque o seu melhor amigo para te dar os feedbacks, né? Ou se grave. Mas eu não gosto de ouvir a minha voz. Isso é o clássico. Eu não gosto de ouvir a minha voz. Ninguém gosta de ouvir a própria voz. Nem eu. Podemos ligar para Fernando Montenegro e falar: a senhora gosta de ouvir a própria voz? Porque é muito raro as pessoas. Pelo simples fato de não ser a mesma que a gente ouve por conta desse aparato fonoarticulatório do ouvido. A gente não escuta a mesma voz que a gente vai escutar. Então isso não pode ser impeditivo. Mas ninguém, nem hoje aqui, para falar nesse podcast, eu não escrevi 2 ou 3 frases nesse Moleskine. Então, os meus alunos, quando eu faço o atendimento individual, eu sempre peço para eles comprarem um Moleskine. Pode ser. Não. Compre um que você consiga escrever na mão. E anote os assuntos que você tem. Você tem lá a aula, não sei o quê. Escreva lá em cima e escreva as frases, porque elas surgem não exatamente quando você senta para escrever. Tenha o hábito de anotar as suas boas frases. Porque aí, quando numa situação como hoje, elas vão sair, né? Elas estarão presentes na mesa. Então, quem conversa bem, quem escreve os seus pensamentos, quem treina, tem mais chance de falar bem. Que bacana. Então, foi uma bela comunicação nesse período que nós tivemos aqui, pré-natalino, quer dizer, dentro do período natalino, até que está a decoração aqui, ó, pai Cláudia, né? Então, nós estamos nesse ambiente. Bom, agora sim, nós estamos chegando na reta final, eu falei que tinha mais uns minutinhos para trabalharmos. Agradecer a vocês duas meninas que deram um show aqui de comunicação, aqui dizendo exatamente o que o Chacrinha aqui não se comunica, se trumbica, vocês não se trumbicaram, pelo contrário, se comunicaram. Eu queria, em nome do programa, deixar uma lembrança para vocês duas, que é exatamente uma caneca do podcast, para que vocês possam beber da comunicação. Pessoal da produção. Que estão os bastidores ali, ó. A gente tem que agradecer aquelas lá, ó. Elas ficam rindo e fazendo assim, ó. Nada melhor para um comunicador que alguém concordando com a cabeça. Isso é um fato. Eu só tenho a agradecer. Eu gosto demais do TRE, por motivos assim de conhecer aqui as equipes, muitos dos assessores e ter, né? Eu falei com
a Melissa no sábado e falei, eu tive tanta vontade de falar sobre os assessores, sobre as pessoas que fazem a boa comunicação institucional, né, esses consultores que toda figura de relevo, todo político, toda figura pública precisa ter, né, são os conselheiros. Falei que bom se todo mundo tivesse um filósofo ou outro dentro dos seus gabinetes para conseguir realmente essa interlocução. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode aqui, como finalização, é dizer, conversem mais, que aí a fala vai ficar melhor. Converse tanto com os seus assessores, tenham pessoas com qualidade de conversa, que isso vai garantir uma fala bem melhor. Sempre se aprende alguma coisa diferente. Não, mas muito obrigado. Então, a última colocação seria o que fazer em caso de imprevisto. Eu vou fazer imprevisto para vocês duas. Alguma indicação de livro, de filme, de alguma coisa que pudesse facilitar para os nossos espectadores? Eu, por exemplo, eu me antecipei e falei de um filme que trata de comunicação, que é o Discurso do Rei. Você pode até reiterar se for esse filme ou qualquer um outro, sei lá. Ou também você não precisa, só para saber se tem alguma coisa que aquele mais curioso por trás da tela vai dizer, puxa, mas essa questão de comunicação é tão boa. Será que tem algum filme que eu possa assistir? Será que tem algum livro? De improviso isso aí, a gente não se prepara. Mas tá escrito aqui, ó. É uma dica. Tem alguma coisa de cabeça? Não tenho, mas eu tenho certeza que a hora que fecharem aqui a gravação, eu falei, já Sei. Vamos pedir pro pessoal deixar nos comentários as suas dicas. É verdade. Já fica Vamos ouvir o que as pessoas têm para falar. Muito bem, Muito então. saiu bem no imprevisto, tá vendo? Muito bem, tá certo. Mas meninas, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos já fechando quase a nossa hora aqui de programa. Foi uma delícia conversarmos com vocês duas sobre esse tema aqui, que no fundo faz parte do ser humano. Todos nós somos seres que precisam de comunicação. É como dizem sociólogos, nós mais coexistimos do que existimos. É preciso, portanto, o outro para que tenhamos essa identidade entre os participantes. Então fica aqui o nosso agradecimento para a Melissa, para a Pagu, que deram um show nesse dia, nesse período natalino. Vocês estão vendo decoração aqui, o período natalino. Então foi esse um dos primeiros especiais de Natal para esse nosso ano. Mas não posso finalizar sem deixar os agradecimentos daqueles que trabalham nos bastidores. Idealização e roteirização, Cris Galperin e Cláudia Bevilacqua. Identidade visual, Pedro Navarro e Thaís Furman. Produção, Lumi Yoshimo, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. Sonorização, Bernardo Gonzalez. E filmagem e edição, Lamartine Lima. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, episódio número 8, onde trabalhamos com liderança humanizada, como se comunicar melhor. E como sempre digo, se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. E nós estamos agradecendo. Então, já vamos preparar uma preparação de Natal para vocês. Um bom Natal 2024. Estamos aqui encerrando mais um. Daqui a uma outra oportunidade apareceremos com um podcast tratando de um outro assunto, mas será tão enriquecedor quanto foi nesse dia de hoje ouvir essas meninas que deram um show de comunicação. Até mais.